Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça, o poder, o amor de Deus inunde o seu coração e da sua família hoje e sempre. Amém? Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui, irmãos. Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração hoje. Deus tem me usado para a glória dEle, para a honra dEle. E eu desejo ser apenas um instrumento para abençoar a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós oramos ao Senhor pedindo por socorro, clamando para que Ele alivie a nossa dor. E esse momento chegou. E eu quero que Deus me use para consolar o seu coração. Eu estava aqui meditando na palavra, eu estava orando e Deus me mostrou muitos de vocês que têm carregado a dor do luto, a dor da perda. E não somente isso, a dor da frustração, a dor de não ter todas as respostas, a dor de saber que algo que você planejou tanto deu errado. Irmãos, tem pessoas sofrendo de diversas maneiras e eu creio que essa mensagem hoje vai ser um consolo, um bálsamo para o seu coração. Por isso eu peço que no final você compartilhe esta oração. Não deixe de compartilhar, eu conto com a ajuda de vocês para que essas orações alcancem mais e mais pessoas. Lembrando que todo dia eu tenho feito a oração da manhã e a oração da noite. Tem sido uma bênção. Por isso, você que só me acompanha de manhã, eu peço que você também acompanhe as orações da noite. Irmãos, tem sido maravilhoso. Vamos encerrar o nosso dia na presença do Senhor, tá ok? E lembrando também que todo dia eu tenho colocado mensagens específicas falando sobre batalha espiritual, fim dos tempos, tirando dúvidas. Todas as mensagens são atuais, então venha me acompanhar também e para isso você precisa ser inscrito aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se que está abaixo aqui do vídeo e assim que você fizer isso, se você puder, faz agora. Você vai clicar nesse botão e vai aparecer um sininho aí do lado. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Você vai receber diretamente aí no seu celular. E se você deseja se tornar membro do meu canal, fazer parte do meu ministério, a partir de um valor muito pequeno, você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. Então depois você clica aí embaixo do vídeo no botão Seja Membro, tá bom? Conto com sua ajuda e eu já vou começar com a mensagem de hoje. Essa passagem está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que diz assim, irmãos, preste atenção. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Olha isso, irmãos, essa passagem da viúva de Naim nos mostra um dos momentos mais bonitos e consoladores do ministério de Jesus aqui na terra. Essa história nos mostra um Jesus piedoso lidando com um dos piores problemas da humanidade, a morte e o luto, não é verdade? A Bíblia diz que a morte é a nossa maior inimiga e Jesus já a derrotou lá na cruz do Calvário quando ele ressuscitou. E todos aqueles que creem em Jesus, eles também ressuscitarão no último dia. E o próprio Cristo disse, ainda que você morra, você viverá eternamente. Não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então, irmãos, por mais que a morte seja dolorosa, ela seja um mistério, nós que conhecemos a palavra de Deus, não precisamos temer. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor estará conosco aqui e também na eternidade. Para isso precisamos arrepender dos nossos pecados e sinceramente colocar Jesus como o Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então aqui voltando para a história, irmãos, Jesus se dirigiu para Naim, que era uma cidade muito pequena que existe até os dias de hoje. E Cristo ficou ali diante de um cenário doloroso. Ele viu uma mãe viúva chorando porque ela tinha acabado de perder o seu único filho. Os moradores da cidade, que provavelmente se conheciam, acompanhavam aquele funeral com muita tristeza. Você consegue imaginar o tamanho da dor daquela mulher? Como se não bastasse aquela mulher ser uma viúva, o que realmente era algo muito difícil naquele tempo. Afinal de contas, um marido, ele oferecia à esposa um sentimento de pertencimento, uma estabilidade. Ela, se não bastasse isso, ela tinha acabado de perder o seu único filho. Ou seja, ela não tinha nenhum ponto de referência, de proteção.
E Jesus ficou muito comovido com aquela situação e com todo o seu amor, ele se aproximou daquela mãe e lhe disse: não chore. Agora pense comigo em uma coisa, como alguém poderia não chorar naquele momento? Acontece, irmãos, que aquela frase não era apenas uma expressão para tentar confortar a mulher. Não, na verdade Jesus estava dizendo: não se preocupe, o seu sofrimento vai terminar hoje, porque eu estou aqui. Amém? Tente imaginar Jesus falando isso para você agora. Não se preocupe, meu filho e minha filha, o seu sofrimento acaba hoje. Amém? Tome posse dessa palavra, creia nisso. Se você puder, escreva aqui nos comentários: o meu sofrimento está acabando hoje. Aleluia. Irmão, se nós continuarmos lendo essa passagem, nós vamos ver que Jesus foi até o caixão e ele tocou nele. E naquele momento, os homens que carregavam o corpo pararam e o Senhor disse para que o jovem se levantasse. Então, aquele filho que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. E naquele momento toda a cidade testemunhou esse milagre e um grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. E assim como aquela viúva, todos nós, de certa forma, já vivenciamos a dor da perda e acabamos nos sentindo sozinhos e desamparados. Mas assim como Jesus consolou aquela mulher, Ele quer te consolar também, te dizendo: não chores mais. Você que é pai, você que é mãe, que está chorando a perda do seu filho, o Senhor manda te dizer que Ele sabe exatamente o tamanho da dor que você está sentindo, porque Ele também viu o próprio filho morrer e por isso Ele está colhendo cada uma das suas lágrimas. Por mais que você esteja se sentindo sozinho neste momento, Ele quer que você saiba que Ele está ao seu lado. Amém? Creia nisso. E a mesma coisa vale para você, minha irmã, você que se tornou viúva. Por mais que os tempos tenham mudado, por mais que o contexto da sociedade de hoje seja bem diferente da época de Jesus, eu sei que a dor não muda. O luto é a mesma coisa. Por isso Jesus está segurando na sua mão agora e está te dizendo: não chore, vai dar tudo certo. Essa dor vai passar e você ainda vai viver muita coisa boa ao meu lado. Amém? E é importante que você entenda que as palavras de Jesus não trazem apenas um consolo passageiro. Elas plantam uma semente de esperança que vai durar por toda a eternidade. Jesus nos garantiu que a morte não é o fim, mas é um momento de transição, é uma mudança. E nós iremos ressuscitar juntamente com Cristo. E eu creio, irmãos, que nós vamos nos encontrar com nossos entes queridos. Pessoas amadas que de alguma forma entregaram sua vida para Jesus. Por mais que talvez elas não fossem à igreja, por mais que não frequentassem uma religião evangélica. Irmãos, no céu não tem placa de igreja, tá bom? No céu não tem a religião A ou B, não. No céu entra aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então tudo que Deus espera de nós é um coração quebrantado, um coração que crê em Jesus como seu único Salvador, a única esperança para a vida eterna. Glória a Deus. Então essa mensagem de hoje, irmãos, não é para quem perdeu um familiar, um ente querido apenas, mas é para todos nós, porque essa mensagem nos ensina que todos nós enfrentaremos tribulações na vida, mas Jesus se compadece de nós e Ele deseja participar do nosso sofrimento e também nos alegrar e nos dar uma esperança. Amém? Jesus sabe quando você perde o seu emprego, quando você fica doente, quando você está passando por uma crise financeira, ou então quando você briga com seu cônjuge, com seus filhos, seus pais. Da mesma forma que Ele fez com aquela viúva, Ele também faz com você. Ele se aproxima, Ele toca no seu ombro com carinho e Ele te diz: não chore, eu estou aqui. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos orar agora. Eu quero muito que você abra o seu coração. Não deixe que as mentiras do diabo te prendam nesse deserto. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui para alguns de vocês. Se vocês não tomarem atitude agora de saírem desse deserto, quando é que vocês vão tomar? Responda para mim. Você que já está nesse deserto há tanto tempo, se você não der a volta por cima, se você não tomar uma decisão, um passo de fé, como é que você quer que Deus trabalhe na sua vida e faça uma obra acontecer? Eu sinto no Espírito Santo aqui de falar isso para você. Dê um passo de fé. Não queira enxergar o futuro. O futuro pertence a Deus. Oh, meu querido, ouça esse conselho que eu estou te dando. Saia desse deserto hoje, tá bom?
Não foi à toa que você entrou nesse vídeo aqui, não. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus quer te curar, Ele quer te restaurar, mas você só vai experimentar esse toque maravilhoso do Senhor se você der um passo de fé. Jesus está te chamando para sair para fora, para sair desse comodismo, dessa tristeza, dessa amargura. Você nasceu para andar com Jesus nesta terra e também na eternidade com Ele, tá bom? Então, saiba de uma coisa, não é pecado chorar, não é falta de fé, não é nada disso. Pode chorar, mas ao mesmo tempo, creia, porque Deus espera aqueles que creem no seu poder. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus que estava no deserto há 40 anos, de repente receberam a notícia que na terra prometida haviam gigantes. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quase todos duvidaram. Daquela multidão de milhões de pessoas, somente 2 homens creram, que foi Josué e Calebe. Só eles acreditaram que Deus poderia dar a terra para eles. Então, irmãos, da mesma forma, a incredulidade tem acabado com a vida de muitos cristãos. Você que está aí na cama, sem motivação, está sempre assim desanimado, dá um passo de fé, começa a confiar no Senhor e você vai ver Ele te honrando. Amém? Eu creio que Ele tem uma promessa, uma terra prometida para você, um caminho que você vai desfrutar de muita alegria. E se hoje eu estou te falando aqui hoje, é porque eu estou experimentando o melhor de Deus dessa terra. É porque eu confiei em Deus, mesmo nos piores desertos. E eu estou aqui te chamando hoje. Vem para cá também, vem buscar ao Senhor, vem acreditar no sobrenatural. Vai valer a pena. Amém? Mesmo você que está em luto, não se culpe por ficar chorando, por ficar se lamentando. Todos nós somos fracos, todos nós somos humanos. Isso não é pecado, mas não se prolongue por anos e anos. Não fique assim achando que a sua vida acabou, que agora não tem mais nada que possa acontecer. Não, irmãos. Cada pessoa tem um tempo, tudo nessa vida aqui tem um tempo específico. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de nascer e tem tempo de partir daqui. Esta não é a nossa morada. Jesus foi nos preparar um lugar e eu creio que Ele está no controle de tudo e Ele deseja que você esteja com Ele para sempre. Amém? Então agora nós vamos orar e depois da oração eu peço que você compartilhe. Eu creio, irmãos, essa palavra de hoje vai falar com muitas pessoas. Compartilhe no WhatsApp, mas primeiramente vamos orar aqui, tá bom? Feche os teus olhos se você puder. Eu quero orar pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, porque por mais que as lutas sejam enormes, por mais que as dores deste mundo pareçam insuportáveis, o Teu amor nos cobre, nos preenche, nos guia dia após dia. Pai, eu peço, Senhor, que esta mensagem alcance o maior número de pessoas. Quantos agora, meu Pai, estão em luto, estão nesse processo tão difícil? Quantos agora, meu Pai, estão sofrendo com a dor da perda, seja por causa de um ente querido ou por causa de um relacionamento, por causa de um projeto, um plano que não deu certo? Senhor, venha nos consolar hoje, venha nos acalmar, venha, Senhor, tirar toda a tristeza, Pai. Como é difícil, Pai, carregar a depressão no coração, como é difícil ficar cabisbaixo, sem esperança. Jesus, recolhe cada lágrima, Senhor. O Senhor derramou o Teu sangue em favor daquela viúva e eu creio que o Senhor também derramou o Teu sangue em favor de nós. Pai, quantos agora estão atribulados, estão nas dificuldades, nas perdas, mas eu creio, meu Pai, nas Tuas promessas. Eu creio que pela fé, muito já está acontecendo no mundo espiritual agora. Pessoas estão sendo libertas de uma vez por todas. Pai, eu creio, eu vou ouvir muitos testemunhos daquilo que o Senhor fez hoje. E eu creio, meu Pai, que nada é em vão. Até mesmo aquilo que a gente sofre, até mesmo as perdas, em tudo o Senhor está no controle, meu Pai. Não nos deixe ficar descrentes, incrédulos, em relação ao Teu poder, ao Teu amor. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes duvidamos da Tua bondade, da Tua graça. Ó Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Pai, que a gente nunca venha se esquecer das Suas qualidades, do Seu caráter. O Senhor nos ama com o amor de um Pai.
E eu creio, meu Pai, que esta palavra de hoje trouxe consolo, trouxe amor e paz em muitos corações. E eu peço também, Senhor, que o Senhor nos use como um instrumento. Há tantas pessoas feridas, machucadas, e nós oramos por elas agora, Pai. Vai de encontro ao coração delas, levanta homens e mulheres de Deus para pregar, para evangelizar, e que essas pessoas, meu Deus, sejam completamente tocadas, abençoadas por Ti. Ó Senhor, meu Deus, eu te peço, cura as enfermidades, cura os doentes na alma, doentes fisicamente. Jesus, Tu és o médico dos médicos. Eu te peço agora que a Tua paz, que o Teu amor e o Teu consolo permaneçam sobre este homem e esta mulher para todo sempre. E que a partir de hoje, Pai, todo mal que antes perturbava a mente dessa pessoa caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo toda a opressão maligna e eu libero a bênção de Jesus sobre este lar e sobre esta vida e sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer.
Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó, meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas.
que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios.
Derrama a tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia!
e você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.